Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 33ª aula? Bom, como eu falei na aula passada, nós vamos iniciar então os estudos das taças do Apocalipse, que nada mais é do que o capítulo 15 e o capítulo 16 de Apocalipse. Bom, o conteúdo das taças ela está realmente no capítulo 16, né? Mas no capítulo 15 nós temos ali os primeiros pontos para nós abordarmos, né? Uma introdução realmente desses eventos das 7 taças. Nós temos pontos muito interessantes para ver aqui no capítulo 15 de Apocalipse. Amém? Bom, acompanhe comigo esta aula, tem muitas coisas aqui interessantes para nós vermos. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Vamos falar com Deus? Amém? Senhor, eu te agradeço, ó Deus, por mais um momento na tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos ensinado e tem nos instruído a tua palavra. Senhor, dirige esta aula conforme a tua vontade, dirige os nossos corações, que a nossa mente esteja focado agora, ó Deus, em tudo que o Senhor quer abordar conosco. Se existe alguma coisa, ó Deus, querendo tirar a atenção da tua igreja, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos, ó Deus, compreender a tua palavra. Nós queremos compreender a verdade, para nós não sermos confundidos e nem enganados, para que nós sejamos um povo forte na tua presença. Mais uma aula eu coloco diante da tua presença. Espírito Santo, faça conforme a tua vontade. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ver então o que seria então a introdução das 7 taças do Apocalipse. Vamos lá. Bom, o capítulo 15 então é uma introdução desses acontecimentos, desses eventos das 7 taças, tá? E eu coloco essa pergunta para vocês. Qual é a definição então desse evento especificamente? Você já se perguntou sobre isso? O que é as 7 taças do Apocalipse? Nós vimos ali 7 selos, 7 trombetas, amém? Mas e as 7 taças? O que especificamente elas são? Bom, as taças do Apocalipse é um evento onde o juízo definitivo de Deus será derramado sobre a terra. Então nós temos aqui a primeira informação. Selos e trombetas, juízos parciais, e taças é um juízo definitivo, ou seja, com uma destruição total. Esta é a primeira informação a respeito desta pergunta aí. Bom, as taças vão atingir os adoradores da besta, adoradores e seguidores da besta, do anticristo, e vai preparar o cenário do Armagedon. Amém? Então as taças, irmãos, é um evento de juízo definitivo de Deus e vai atingir diretamente, especificamente, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e preferiram continuamente adorar ao anticristo, a besta. Amém? Então, basicamente, é esta a resposta dessa pergunta aí, tá? Bom, quando é que esse evento então vai acontecer? De uma linha cronológica. Eu sei que eu já coloquei em aulas passadas, mas vamos confirmar aqui, vamos ser mais enfático aqui, tá? Então nós temos essa resposta aí, nesse quadro que nós já debatemos em aulas anteriores. Os eventos das taças então acontecem durante a segunda parte da grande tribulação, tá ok? Após a morte das 2 testemunhas, os eventos das taças vai acontecer. Amém? E vai impactar diretamente aos adoradores e seguidores do anticristo. Tá ok, irmãos? Tá respondendo essas 2 perguntas aí? O que é o evento e quando ele acontece? Ele acontece então durante a segunda parte da grande tribulação, ou seja, a igreja não passa pelas taças do Apocalipse. Amém? A igreja não está mais aqui. Bom, podemos dividir então esse capítulo 15 de Apocalipse da seguinte maneira. Bom, nós temos ali 8 versículos nesse capítulo, tá? Do versículo 1 e do versículo 5 a 8 nós temos uma informação, e no capítulo 15 aqui, do versículo 2 até o versículo 4, nós temos uma outra abordagem desse capítulo aqui, que seria esses 2 temas aí, do versículo 1, tá? O versículo 1, daí você vai lá para o versículo 5 até o versículo 8, você vai se deparar com a origem, a natureza desses ministradores das 7 taças, desses juízos. E do versículo 2 a 4, nós temos ali então uma visão dos fiéis que venceram a besta e que recusaram a adorá-la. Então nós temos ali 2 visões desse capítulo 15 aí, que realmente é essa introdução das 7 taças. Nós temos as informações a respeito da origem e da natureza daqueles que vão executar esses juízos 7 taças vindo de Deus. Amém?
E nós temos também uma outra questão que é uma visualização daqueles que não se prostraram diante do anticristo e que o Senhor livrou estas pessoas de passarem por esses eventos de 7 taças, que são esses fiéis, que vão contemplar a misericórdia e o livramento de Deus durante as 7 taças. Você vai entender melhor durante a aula aqui. Amém? Diferentemente, irmãos, do que nós fizemos nas aulas anteriores, nós lemos aqui, nós separamos o trecho do texto do livro do Apocalipse, lemos e fomos abordando ponto a ponto. Aqui nós vamos então, em vez de nós lermos de uma vez só, vamos ler aos poucos então, diferentemente do que a gente fez nas aulas passadas, tá bom? Então, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. É assim que vai começar então o capítulo 15 de Apocalipse. Seguindo o esboço acima, nós podemos identificar aqui nessa seção os anjos ministradores. Esses anjos continuam participando ativamente de cada etapa do juízo. Amém? Quando nós entrarmos lá no versículo de 5 a 8, então, nós voltamos a abordar essa questão dos anjos ministradores. Amém? Porque nelas é consumada a ira de Deus. Então você vê uma informação aqui. Consumação da ira de Deus. Então, aí você denota a primeira referência de que as taças é um juízo definitivo. É a consumação da ira de Deus. O Apocalipse capítulo 15 é muito claro nessa questão. Tá? Bom, 7 taças. Então, o que seria, basicamente, de uma definição, é o termo 7 taças. Por que o Apocalipse usa o termo 7 taças? Vocês lembram lá 7 selos? Você lembra do estudo dos selos? Do testemunho, do advogado, do testador, né? As aulas anteriores vai ficar muito claro, caso vocês não assistiram ainda. Então tem um motivo do livro estar selado com 7 selos. Da mesma forma que tem um motivo do Apocalipse usar as trombetas. Nós vimos ali que as trombetas era um símbolo muito claro para os judeus de um anúncio, de algo muito importante que vai acontecer. Então tem um porquê de o Apocalipse utilizar o termo trombeta. Por causa disso. E não é diferente aqui nas 7 taças, tá? Tem um porquê sim da Bíblia utilizar o termo taças aqui. Vamos ver. Então, 7, como nós já falamos, representa a plenitude, tá? O número 7 é um número de plenitude, então representa a plenitude dos juízos divinos. E as taças são um recipiente que armazena o que nele se deposita. Amém? Lembra lá do final da última aula que nós falamos da vindima, que o Senhor fala assim: chegou a hora, está na hora de derramar esse juízo. Colham as uvas, porque já estão maduras, já está no tempo certo de ser processada. Lá no finalzinho do último estudo. Amém? Então é uma transição para o capítulo 15. Da mesma forma que Deus fala, a terra está pronta para receber esses juízos. Lembra que o Senhor usa lá o termo, eis que colocam um vinho sem mistura, eis que tenho preparado um vinho sem mistura. Esse vinho sem mistura está relacionado à uva, ao tempo da uva ser colhida, o tempo certo, ela está madura, está na propriedade correta para ser iniciado o processo da fabricação do vinho. Então, da mesma forma que quando o produtor ele vai produzir o seu vinho, ele tem a uva no tempo certo, ele vai lá, colhe a uva e passa pelo processo, o vinho acontece. Da mesma forma acontece aqui. O tempo da terra chegou, tá? A plenitude desse tempo aconteceu, então o Senhor vai colher esta uva, amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Ele vai colher esta uva e vai fabricar o seu vinho sem mistura. E por isso que ele utiliza esse termo taças. Ele vai colocar esse vinho sem mistura, a sua plenitude, a sua consumação da sua ira, nesta taça e vai derramar sobre a terra. Muito relacionado, a uva está já na propriedade correta para ser fabricado. Amém? Então, o ser humano chegou num ponto que Deus falou, chegou o momento, chegou a hora, está tudo certo. Colham estas uvas e eu vou fabricar o meu vinho sem mistura, colocarei nas taças e derramarei sobre a terra a minha ira consumada. Amém? Tá clara essa questão, irmãos? Amém? Qualquer coisa aí deixa no comentário para mim. Bom, outra pergunta que eu coloco aqui para vocês. Qual é a ideia que o Apocalipse quer transmitir usando esse termo aqui, 7 taças? Então, a ideia é que essas taças da ira divina aos poucos foram se enchendo, uma vez transbordando, chega o momento de serem derramados. Amém? Só um reforço que eu acabei de falar, final da aula 32, tá bom?
é isso. Chegou um momento realmente que transborda, que realmente a ira divina de Deus vai ser derramada. Isso acontece em nossos dias hoje. A maldade do ser humano, irmãos, vamos usar esse termo, a maldade do ser humano, ela está sendo depositada, e vai chegar um momento em que esta ira divina será derramada sobre a terra. Isso é um fato, o Apocalipse está nos revelando isso daqui. Tá? Infelizmente a sociedade corrompida, lembra-se do termo que Jesus usa, nos últimos dias serão semelhantes aos dias de Noé. Né? Uma sociedade corrompida que dá-se em casamento, onde o homossexualismo vai reinando e a ideologia vai sendo implantada, e a cada dia mais a igreja tem que se esforçar para vencer estas questões. A igreja tem que se reforçar, a igreja tem que conhecer a palavra, a igreja tem que realmente se aprofundar no conhecimento para nós conseguirmos realmente não deixar com essas vidas que estão no mundo sejam abraçadas pelo inferno, mas que elas sejam abraçadas pelo evangelho. Esta maldade da sociedade está sendo depositada, e vai chegar um momento em que todos esses problemas virão à tona. Vai chegar um momento e realmente o tempo vai ser, como nós falamos na aula passada, em que a ira de Deus vai ser derramada. Tá? Tudo isso vai ser julgado pelo juízo de Deus. Tá ok? E nós podemos caracterizar algumas características que faz com que estas taças se encham. Amém? Só para reforçar o que eu estou falando para vocês aqui. 3 características principais aqui. Maldade do homem, rejeição do homem para com Deus e adoração à besta. São 3 características principais que eu coloco que vão contribuindo para que estas taças vão se enchendo e até chegar o momento da ira de Deus ser derramada sobre a terra, até essa plenitude de tempo chegar. E eu coloco alguns argumentos aqui para caracterizar esses 3 pontos aqui. Maldade do homem, por exemplo, perseguição contra o povo de Deus, a falta de amor, a soberba, a arrogância, tá? Prazer nas coisas das trevas, nas coisas de Satanás, nas coisas que não são de Deus. Então tudo isso vai caracterizando a maldade do homem. Isso com o tempo vai chegar um momento em que Deus julgará tudo isso. Isso não passará impune. Tá? Outro ponto aqui, rejeição do homem para com Deus. Por exemplo, o homem não quer compromisso com Deus, o homem não quer a palavra de Deus, o homem se recusa a se arrepender, o homem zomba das coisas de Deus. Então, você vê uma rejeição muito clara para com Deus. Vai chegar o momento das 7 taças que a sociedade vai estar num nível altíssimo nessas questões, mas hoje nós visualizamos que tudo vai se encaminhando, irmãos, para o arrebatamento da igreja, que tudo vai se encaminhando para qualquer momento todos esses eventos do Apocalipse começar a se acontecer na Terra. Porque tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, nós visualizamos, e visualizamos de forma muito clara. Seja o homem sendo mal um para com o outro e para o povo de Deus, e o homem rejeitando tudo que Deus tinha oferecido. A palavra do arrependimento, a palavra Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, os homens muitas vezes têm rejeitado. E não somente rejeitado, mas têm zombado das coisas de Deus, como se isso não tivesse preços, como se isso não tivesse o momento disso ser julgado. Não, o Apocalipse está nos dizendo que todas essas ações dos seres humanos vai chegar um momento que Deus vai derramar 7 taças. Tá ok? E um outro ponto aqui, por exemplo, durante a grande tribulação, o homem vai adorar a besta. Isso vai culminar também para que este momento das taças aconteçam lá na segunda parte dessa grande tribulação. Eles vão depositar a sua confiança no anticristo e vão rejeitar a pregação do evangelho, seja através das 2 testemunhas, seja através dos anjos, como nós falamos nas aulas anteriores. Amém? Então nós temos aqui um quadro, irmãos. O porquê que as taças vão se enchendo. O porquê que as taças do Apocalipse vai ser derramada. Porquê que essa plenitude, esta ira definitiva, essa destruição definitiva de Deus acontecerá. Porque a sociedade está se corrompendo, nós visualizamos isso e vai chegar num ponto que ela vai estar num nível que vai caracterizar esse derramamento das taças, esse derramamento da ira de Deus. Amém? Então,
esta é a resposta para esta pergunta que eu coloco para vocês. Esta é a ideia que o Apocalipse quer passar realmente com essas taças. São recipientes que a maldade do homem está enchendo, e a ira de Deus então vai ser derramada num tempo determinado. Amém? Verificamos então que as taças são derramadas sobre aqueles que entesouram, que vão ajuntando juízos para si mesmo. Amém, irmãos? Então, vamos lutar contra isso. Nós não podemos, irmãos, ficar acostumados com a sociedade que nós estamos. Nós não podemos nos acostumar com as ideologias das trevas que Satanás quer implantar no meio, inclusive no meio do povo de Deus. Nós não podemos, irmãos, admitir isso. Nós não podemos acostumar com isso de maneira alguma. Nós temos que lutar, nós temos que pregar a palavra, nós temos que pregar Jesus Cristo, nós temos que trazer realmente as pessoas para Deus, porque nós conhecemos a verdade. Olha a verdade aqui. Deus, ele vai julgar todas essas coisas, e nós temos que pregar a palavra, nós temos que fazer com que as pessoas percebam que elas precisam mudar a direção. Ainda é tempo de arrepender, ainda é tempo de voltar para Deus, mas chegar o momento das 7 taças, irmãos, será tarde demais. E não está muito tarde disso acontecer. O arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer. Amém? Nós temos que abrir os olhos do povo. Nós temos que abrir os olhos dos homens, para que eles percebam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Ele é a nossa salvação. As pessoas precisam se arrepender e aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador. Amém? Pregação do Evangelho. Nós precisamos fazer isso. Tá? É a nossa função. Bom, vamos continuar aqui, irmãos. A palavra do Senhor continua aqui no capítulo 5. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Qual que é o cenário que nós visualizamos aqui? Realmente um povo em frente a uma praia, em frente a um mar, tá? Visualizando um acontecimento, tá bom? Bom, João contempla todos os que saíram vencedores então do confronto com a besta. Nós vimos aqui um cenário durante a grande tribulação, aqueles que não se prostraram perante o anticristo, aqueles que não aceitaram o seu selo, o seu sinal, aqueles que deram crédito à pregação das 2 testemunhas ou à última pregação dos anjos que nós vimos na aula anterior, venceram. Não quiseram o que o anticristo estava oferecendo a elas. Essas pessoas, o Apocalipse nos revela que venceram a besta e a sua imagem. Bom, o mar citado aqui nessa sessão demonstra a seguinte ideia. Tá? Essas pessoas que venceram o anticristo estão então sendo visualizadas aqui em frente a um mar. Tá? O que o Apocalipse quer transmitir com esse texto, irmãos? Bom, se nós formos do Antigo Testamento, nós vamos se deparar com o Mar Vermelho. Isso está lá em Êxodo 14, de 30 a 31, que diz assim: Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O que nós visualizamos aqui? A vitória. Quando o povo de Deus ele é liberto do Egito, depois do mar ser aberto, eles passam em seco e o mar se fecha e mata os egípcios no mar. E todo o povo de Israel foi salvo desta ação de Deus, de libertação de Deus do povo de Israel da escravidão do Egito. Tá? Esse texto aqui de Êxodo demonstra isso, que o povo visualizava a sua liberdade. O povo visualizava o livramento de Deus. Essa é a ideia que o Apocalipse quer passar aqui. Da mesma maneira que o povo de Israel, lá em Êxodo 14, viu o livramento de Deus das garras do inimigo, aqui em Apocalipse 15, 2 também. Esse texto aqui demonstra que o povo que venceu o anticristo está visualizando a vitória e o livramento de Deus para com aqueles que os perseguia, para aqueles que realmente adoraram o anticristo. Eles visualizam Deus, a ação de Deus, trazendo justiça e livramento àqueles que não se prostraram perante o anticristo.
Amém? Nós não estamos falando aqui da igreja. Nós estamos falando aqui do povo que não foi arrebatado e que permaneceu firme, que aproveitaram a sua última oportunidade de não se prostrar diante do anticristo. São pessoas que não foram arrebatadas e que aproveitaram a sua última chance. Não será um grande número de pessoas, mas serão pessoas que realmente perseveraram, foram firmes. Tá ok? Não é a igreja. São pessoas que não foram arrebatadas e que não se dobraram perante o anticristo. Tá bom? Esse cenário aqui é um cenário que está acontecendo durante a grande tribulação. Eu quero bater muito nessa tecla aqui. Amém? Bom, Moisés e o povo de Israel então contemplam a vitória e a libertação da escravidão do Egito, quando Deus então abre o mar vermelho. O povo passa em seco, mas o exército do faraó perece no mar. E aqui em Apocalipse 15, 2, os vencedores da besta contemplam a destruição dos seus inimigos e daqueles que os oprimiam. Conseguem ver a relação? Amém? Então essa é a resposta basicamente de Apocalipse 15, 2. Porque que esse texto está fazendo referência, ele cita esse mar de vidro, ele cita o mar, realmente para fazer essa comparação, tá bom? O Apocalipse ele vai ser mais enfático, acompanhe comigo nessa questão dessa comparação de Êxodo para com Apocalipse. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Amém? Então olhe e perceba que o Apocalipse, de novo, mais uma vez, ele traz à memória os acontecimentos ali da libertação do povo de Israel do Egito. Amém? Quando ele cita aqui o cântico de Moisés. Tá bom? Bom, nós temos aqui a citação de 2 cânticos, tá? Nesse texto aqui, tá? Cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Conseguem visualizar esses 2 termos aqui nesse texto? A Bíblia começa falando do cântico de Moisés e depois ele faz uma relação com o cântico do Cordeiro. Esses 2 cânticos, irmãos, eles fazem referência à libertação e vitória. Amém? Quando nós formos lá, se você for lá em Êxodo 15, do versículo 1 ao 21, você vai se deparar com o cântico de Moisés. Amém? Depois peguem lá, leiam Êxodo 15 e você vai ver coisas interessantes a respeito do cântico de Moisés lá no Antigo Testamento, quando Israel é liberto do Egito. Amém? E este cântico de Moisés é uma celebração do livramento do poder de Deus do faraó. Né? A celebração do livramento que Deus proporcionou ao povo de Israel das mãos do faraó. Tá bom? Bom, quando nós analisamos, irmãos, Êxodo 15, eu coloco alguns pontos aqui que caracterizam este cântico de Moisés. Uma característica desse cântico de Moisés é a vitória de Deus, ela é anunciada. Este é um ponto, quando nós lemos esses 21 versículos de Êxodo 15, nós visualizamos isso. O primeiro é que a vitória de Deus, então, ela é anunciada. Moisés, ele anuncia a vitória, ele dá todo o crédito desta vitória, dessa libertação, a Deus. Um outro ponto que nós visualizamos quando nós lemos Êxodo 15, a respeito do cântico de Moisés, é que as armas de Deus ali são descritas. Moisés descreve ali as armas de Deus, que o caminho de Deus é a melhor saída. Outro ponto é que o caráter de Deus é exaltado. Moisés ele faz questão de exaltar o caráter de Deus neste processo de libertação. E também as promessas de Deus são cumpridas. Tá? Então são pontos que Moisés ele vai caracterizando aqui em Êxodo 15. Amém? Eu estou colocando isso aqui para vocês, como Apocalipse ele está fazendo uma relação do cântico do Cordeiro para o cântico de Moisés, então nós podemos sim pegar todos esses pontos aqui que eu coloquei para vocês e trazer então para a realidade desse cântico, dessas pessoas que saíram das mãos do anticristo e cantaram um cântico do Cordeiro. Então esses pontos estão descritos, estão incluídos dentro do cântico de Moisés. Então todos esses pontos também vão estar incluídos no cântico do Cordeiro. O povo que for liberto, o povo que vencer, o povo que não
se dobrar perante o anticristo. Eles vão declarar uma vitória de Deus, vão declarar as armas de Deus, vão declarar o caráter de Deus e vão declarar as promessas de Deus. Amém? Então, esse cântico do Cordeiro é uma celebração do livramento do poder do mundo e do pecado. E vão cantar todos esses pontos aqui, como Moisés cantou, aqueles que venceram o anticristo também cantarão. É isso que o Apocalipse nos revela. Amém? Então você consegue visualizar essa relação, irmãos? Quando a Bíblia cita essas pessoas que venceram o anticristo e não vão passar por essas 7 taças, eles estão visualizando a vitória. Deus vai derramar as 7 taças para aqueles que não quiseram se arrepender, mas para aqueles que se arrependeram, para aqueles que se voltaram para Ele e reconheceram Jesus como o Messias, como seu único Senhor e Salvador, vão contemplar a ação de Deus em frente ao mar e vão cantar o cântico da vitória como Moisés cantou. Tá ok? Bom, quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha a adoração, irmão, do povo que recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador. Olha a adoração do povo que se prostra diante de Deus. Eles reconhecem a soberania de Deus. Então verificamos aqui que a justiça de Deus produz então alegria, produz satisfação, produz adoração. Podemos observar também que o clamor das almas debaixo do altar, lá quando nós vimos lá no 5º selo, é respondido devidamente. Lembra-se lá no 5º selo? Até quando, ó santo dominador, não julgarás e vingarás o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi-se ouvido uma voz ali que se esperassem mais um tempo até que o número dos seus conservos fossem completos. Então, dentro desse texto aqui, desta ação de Deus sobre a terra, nós então vemos que chegou o momento de Deus fazer justiça. Chegou o momento de Deus então julgar o sangue daqueles que foram derramados, os sangues inocentes da perseguição que foram derramados sobre a terra. Amém? Então nós visualizamos aqui que vai chegar um momento sim que Deus fará justiça. Deus não deixará que a injustiça reine. Amém? Não importa, então, o quanto o mundo rejeite a Jesus Cristo e zombem do povo de Deus. No final, irmãos, todos terão que se prostrar diante do Cordeiro e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Isto está definido pela palavra de Deus. Todos se prostrarão diante de Jesus Cristo. O mundo pode não dar crédito à nossa pregação. O mundo pode rejeitar muitas vezes Jesus Cristo. Mas vai chegar um momento. E eles não terão mais escolha. Todos se prostrarão diante de Jesus Cristo e declararão que Ele é o Senhor, seja no céu, na terra e debaixo da terra, porque Ele é o Senhor. Amém? Depois disto, olhei e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. Bom, a partir daqui, João ele vai começar a descrever, irmãos, o início então do derramamento das taças do Apocalipse. Então ele vai começar a descrever de onde começa a sair a ordem e começa a sair essas 7 taças. Amém? João visualiza o céu e ali ele começa então a descrever. Primeiro ponto é que ele começa a ver então o santuário do tabernáculo se abrindo. Tá? O que isso quer dizer? O templo de Salomão, descrito nessa seção, o templo descrito nessa seção não deve ser visto como sendo algo parecido com o tabernáculo ou o templo de Salomão, tá? Os quais em parte foram abolidos pela obra redentora de Cristo. Eu vou citar alguns pontos aqui, não é o objetivo desta aula aqui, caracterizar o templo e nem o tabernáculo em detalhes, tá? Aqui você vê uma planta simplificada de como era digamos assim, a estrutura, seja do tabernáculo, seja do templo. Esse layout, vamos colocar assim, foi mantido desde o tabernáculo até a construção do templo, seja de Jerusalém, seja ali de Salomão, seja posteriormente depois em Zorobabel. Tá? Nós temos aqui então o átrio, amém? O átrio aqui,
E nós temos aqui o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, você vê aqui o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O átrio aqui era então onde ficava a bacia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no lugar santo. Aqui era feito o sacrifício em altar do holocausto. Lá no lugar santo você tem as mesas dos pães, o altar de incenso. E lá no lugar santíssimo a arca da aliança e o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Nós sabemos então, quando Jesus Cristo morre, este véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo é rasgado de alto a baixo. Amém? Este véu era uma separação que Deus impôs, e quando Jesus Cristo ele rasga este véu, através do seu sacrifício, então todo homem, não somente o sumo sacerdote, mas todo homem tem acesso ao lugar santíssimo, ao lugar onde Deus está sem impedimento algum. Jesus Cristo ele cumpre, seja a mesa dos pães, seja o candelabro de ouro, seja o lavatório, tudo isso se cumpre em Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Tá? Então, quando João está descrevendo aqui o santuário do tabernáculo, nós temos que ter isso em mente. Tá? Que o lugar santíssimo ele está acessível a nós, a eu, a você, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. O véu se rasgou, nós não temos mais impedimento, tá bom? Então, de imediato já, vocês têm que visualizar isso na mente de vocês, tá bom? Eu tenho acesso a Deus, tá bom? Isso tem que estar na mente de vocês todos os dias, tá? Então, quando nós lemos lá em Hebreus 9, nós vamos verificar então que as cerimônias exercidas no átrio ou até no lugar santo foram cumpridas na cruz do Calvário por Cristo. Amém? Inclusive o véu que separava o lugar santo dos santos foi rasgado de alto a baixo. Todos nós podemos entrar no lugar do Santo dos Santos através do nome de Jesus. É isso que o autor de Hebreus, no capítulo 9, nos revela. Amém? Então, quando João, aqui em Apocalipse, está citando, abriu-se o santuário do tabernáculo, ele não está falando deste layout. Ele está falando do layout onde o véu já foi rasgado, onde nós temos acesso ao lugar do Santo dos Santos. É esse santuário, esse layout depois da morte de Jesus Cristo, amém? Que João está visualizando aqui quando ele usa esse termo santuário do tabernáculo. Amém? Então, todos nós podemos entrar no lugar santo dos santos através do nome de Jesus. Desta forma, então, o templo celestial aqui que João está citando nessa sessão, ele é constituído apenas de uma parte, o Santo dos Santos, o local onde Deus habita. Tá ok, irmãos? Então eu queria deixar isso muito claro aqui, porque às vezes as pessoas leem e abriu-se o santuário do tabernáculo e logo na mente da pessoa vem o layout original do tabernáculo. Não. Nós temos que visualizar isso. Esse santuário do tabernáculo que está lá no céu é o layout atualizado. O layout onde nós temos acesso ao lugar santo dos santos. O layout onde esse véu já foi rasgado. Amém? E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram então do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Tá bom? Os anjos então saem do interior do templo celestial portando ordens vindas diretamente de Deus. O próprio Senhor se encarrega de supervisionar os últimos juízos. É interessante esse termo que João usa, porque diferentemente dos selos e das trombetas, aqui nas taças João faz questão de colocar, Deus utiliza João para descrever isso, que agora esses juízos saem do templo, saem da presença de Deus diretamente. Isso nos remete realmente que esses juízos, Deus ele vai supervisionar, ele vai ficar em cima nesses últimos juízos das 7 taças. Tá bom? E um dos 4 animais que deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Lembra-se lá dos 4 animais? Os 4 seres viventes? Nós estudamos isso lá no capítulo 11 e 12. Nas aulas 11 e 12, amém? Caso vocês queiram visualizar ali, quando nós falamos sobre a majestade de Deus, vocês vão ter uma visão mais ampla sobre o que são esses animais que estão na presença de Deus.
As taças são entregues aos anjos então por um desses animais. Como falamos nas aulas 11 e 12, esses seres simbolizam a criação, o que denota que os juízos atingirão o mundo físico dos adoradores da besta. Então tem um significado importante aqui, pelo fato de um desses animais, um desses seres viventes, entregar as taças para os anjos ministradores, é porque esses juízos têm muita relação com o mundo físico, com a natureza na Terra. Amém? Mas caso vocês queiram entender melhor isso, aula 11 e 12, vocês vão compreender quem são esses animais, quem são esses seres viventes e por que nós falamos que eles simbolizam a criação. Tá ok? Aulas 11 e 12. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Aqui é algo muito interessante também que aqui no Apocalipse 15 utiliza, é a questão da fumaça, da glória de Deus encher o templo. Quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vemos que isso aconteceu em alguns momentos. Vamos a eles. Quando verificamos na Bíblia o aparecimento da fumaça da glória de Deus, nós identificamos que era uma marca de conclusão de uma nova etapa do povo de Deus. Então sempre quando a glória de Deus enchia o tabernáculo ou enchia o templo, isso conotava, amém, uma conclusão de uma etapa. Veja comigo. Lá no tabernáculo, nós visualizamos esta glória, esta fumaça de Deus enchendo o tabernáculo, lá em Êxodo 40, 34 ao 35, que diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém, irmãos? Então aqui nós visualizamos a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Então esta glória, irmãos, que enche o tabernáculo, nós podemos definir essa etapa que a era de peregrinações estando relacionado ao deserto, período em que o povo vagueou antes do seu estabelecimento em Canaã. Amém? Então, esta aparição, esta glória de Deus, ela realmente inicia essa etapa, em que o povo de Deus ele não tinha um lugar fixo, o tabernáculo era uma tenda, e a glória de Deus habitava onde eles estiverem, até eles realmente se ficarem, né, se residirem numa terra específica. Tá? Quando nós vemos lá em 2 Crônicas 7, de 1 a 3, capítulo 7, de 1 a 3, nós visualizamos então que essa glória de Deus se manifesta novamente, mas não no tabernáculo agora, mas no templo de Salomão. Olhe comigo, 2 Crônicas 7, de 1 a 3. E acabando o Senhor de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, irmãos? Então nós visualizamos aqui a glória de Deus enchendo o templo de Salomão, ali iniciando uma nova etapa. Fala de um reino consolidado, onde a adoração a Deus foi centralizada em Jerusalém. Amém? Então, essa glória de Deus desceu nesses dois momentos, no tabernáculo e no templo de Salomão. Amém? Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque assim como estas duas glórias, esses dois momentos de Deus, quando ele se manifesta no tabernáculo e no templo de Salomão, ele também está se manifestando aqui em Apocalipse, quando ele fala que se encheu-se a fumaça da glória de Deus e o seu poder. Isso tem um significado, tá? Hoje nós somos peregrinos, nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Amém. Esta visualização aqui de João é uma visualização após o arrebatamento da igreja, tá ok? Então após o arrebatamento, a igreja estará no reino de Deus. Amém? Então Apocalipse 15:8 aqui está falando que esta manifestação da glória no Santo dos Santos, no céu, indica então uma nova etapa entre Deus e o povo está para iniciar.
Assim como ele se manifestou no tabernáculo, no templo de Salomão, aqui nós visualizamos em que uma nova etapa entre Deus e a igreja vai se iniciar. Amém, irmãos? Tem um motivo então do termo encheu-se a fumaça da glória de Deus. É uma relação realmente da manifestação de Deus e um sinal de que uma nova etapa se inicia nesse ponto aqui em Apocalipse, quando a igreja está arrebatada e o povo de Deus visualiza a vitória e as 7 taças vão então ser derramadas sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Amém, irmãos? Na aula que vem nós vamos então entrar especificamente nos eventos das 7 taças, capítulo 16 de Apocalipse. Amém? Ali nós vamos ver em detalhes cada um desses juízos definitivos de Deus. Tá ok? Bom, irmãos, caso ficou alguma dúvida, caso vocês queiram acrescentar alguma coisa, vocês têm o chat aí, vocês têm os comentários também, é só deixar ali que nós respondemos sem nenhum problema. Amém? Sempre falo que às vezes fica alguma coisa que para mim está muito clara, mas que às vezes você que está ouvindo, assistindo esta aula não ficou claro. Me acione na igreja, pergunta sem nenhum problema. Amém, irmãos? Vamos orar para nós encerrarmos? Fala com Deus. Agradeça a Deus por esse momento, porque você tem dado crédito à pregação do Senhor. Você tem dado crédito ao convite de Deus. Deus, ele tem nos ensinado, ele tem realmente participado das nossas vidas. Ele tem desejado que nós sejamos um povo forte, que conhece a palavra, para nós não sermos destruídos e nem enganados. Senhor, eu te agradeço pela tua presença. Nós reconhecemos, ó Pai, que a verdade vem do Senhor. Nós não temos a verdade. A tua verdade é a palavra. Nós temos buscado, Senhor, nós temos encontrado, porque o Senhor tem nos dado alimento sólido. E nós não seremos enganados, Senhor. Nós vamos permanecer na tua presença, nós vamos vencer, nós vamos chegar no final dessa jornada com a vitória, porque nós temos dado crédito àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Toda a palavra das trevas, toda a ideologia das trevas, tudo aquilo que não é verdade, tudo aquilo que não está na tua palavra, tudo aquilo que fere, Senhor, a doutrina que o Senhor estabeleceu, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Nós rejeitamos, Senhor, as coisas das trevas e nós aceitamos as coisas que vêm do Senhor, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu te agradeço por mais uma aula e nos ajuda, Deus. Tira de nós toda dúvida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado por separar esse tempo por mais uma aula. E eu espero vocês na próxima aula, que nós vamos entrar então especificamente então o que são os 7 juízos das 7 taças, quando nós entrarmos no capítulo 16 de Apocalipse. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.